Olá, mais um episódio de Conversas com Binder, hoje para falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Inclusão não pode ser esquecida em tempos de ensino remoto. Agora, dia 2 de abril, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data levanta a discussão sobre a inclusão em diferentes setores da sociedade. Não podemos esquecer de um essencial que é a educação. Uma educação de qualidade e inclusiva é que vai determinar o futuro de uma criança autista. Durante a pandemia, o principal problema dos educadores é promover a inclusão dessas crianças e jovens autistas por meio do ensino remoto, pois esses estudantes têm muito mais dificuldade de concentração, relacionamento, além da ansiedade. Como essa mudança afetou o aprendizado e o desenvolvimento das crianças? Vamos conversar com a Vânia Burmester, ela é consultora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, e também com o Rafael Salete, que é pai do Miguel, um menino com autismo. Ele vai contar a história dele aqui, do Miguel. O Miguel, ele estuda numa escola municipal aqui de Curitiba, e o pai do Miguel entrou na justiça para conseguir que o filho possa fazer novamente a mesma primeira série, já que ele não conseguiu acompanhar o ensino remoto. O pai do Miguel, o pai do Miguel, Rafael, ele foi à justiça para que o filho pudesse fazer novamente o primeiro ano, já que ele não conseguiu acompanhar como deveria, né? Foi muito difícil, ensino remoto, especialmente no caso do filho dele que tem um autismo, e ele foi para a justiça para conseguir que o filho dele refaça a primeira série, já que pela lei municipal, pelo que é estabelecido pelo município de Curitiba, os 3 primeiros anos fazem parte de um ciclo. E esse ciclo, apenas depois dos 3 primeiros anos, é que pode haver uma reprovação. A avaliação ela é continuada, né? Então ele teve que ir para a justiça para conseguir que o filho dele possa refazer a primeira série para que não fique tão atrasado, tão atrás com relação aos demais, em relação até o próprio desenvolvimento do garoto, né, por questões do autismo, tem que ser visto de uma maneira diferente, e isso é uma análise importante que a gente está fazendo. A conscientização, né, do autismo é muito importante nesse momento, então a inclusão não pode ser esquecida. Então, especialmente agora, que é muito fácil você colocar um aplicativo para funcionar lá e dar aula, né? Ô Binder, eu agradeço muito a você, ainda mais num momento tão caro para nós, que é esse período de abril, né, que é quando a gente comemora o Dia do Autismo, Dia de Conscientização de Autismo, dia 2 de abril, mas a gente acaba estendendo essa comemoração para o mês inteiro, né? E esse mês de conscientização do autismo, a gente poder ter o espaço para falar um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência, para poder falar do autismo, é algo muito importante, e eu agradeço muito aí por poder participar, né? Com relação à pandemia, a gente passou por um processo bastante difícil, porque, claro, para todas as pessoas são difíceis. Para todas as pessoas lidar com a situação da pandemia não tem sido fácil. Mas quando a gente fala de uma criança neurotípica, ou seja, aquela criança que não tem dificuldade do neurodesenvolvimento, já é algo frustrante muitas vezes a pessoa perder a rotina de escola, você perder a rotina de lazer, de encontrar os colegas e os amigos, né? Quando se trata do autismo, você tem uma situação muito mais agravada, e esse foi o caso do Miguel, né? O autismo, uma das características do espectro autista, determinados comportamentos que se cristalizam a partir de uma repetição, a partir de uma rotina. Quando você tem essa rotina afetada, é muito comum que a criança ela se desregule, ela entre em crises com mais facilidade. E isso aconteceu com meu filho, porque não podia mais ter, né, esse conjunto de rotinas diárias que ele estava acostumado a lidar sempre. E a escola foi uma das mais afetadas, porque no momento em que o ensino presencial ele foi cancelado e foi estabelecido o ensino remoto,
não houve nenhuma possibilidade do meu filho conseguir acompanhar o ano letivo. Ele já tinha muita dificuldade no ensino regular que ele frequenta, presencial, de manter um nível de atenção. Então, aquela coisa da criança ficar sentadinha na carteira, fazer a atividade proposta para o professor, sempre foi um grande desafio para o meu filho Miguel. Ao ponto que a escola chegava a colocar um colchonete que ele às vezes se deitava ali, então ele circulava pela sala, muito irrequieto. Meu filho ele tem acompanhamento, né, multiprofissional, e eu sou um privilegiado numa cidade, num país onde as pessoas com autismo não têm atendimento nenhum, né? Acabam não tendo as condições de ter o que o meu filho tem, que é ter uma neuropediatra, uma psicóloga, uma fono, uma TO que acompanham ele. Mas mesmo com toda a estimulação que a gente faz para o desenvolvimento dele, essa disciplina de se focar numa determinada atividade sempre foi muito difícil, inclusive no presencial. Com a pandemia, isso se tornou absolutamente ficcional, é impossível de acontecer, né? Eu não consigo, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça brincadeiras, por mais que a gente tente, através até do lúdico, colocar ele sentado na frente de um computador ou da televisão e assistir aulas que estão gravadas no YouTube, que são passadas no YouTube, né? Então, a gente viveu uma realidade em 2020, estamos vivendo em 2021, em que a escola, a pandemia trouxe uma realidade em que a escola inexistiu para o meu filho no ano passado e até agora, nesse momento, né? E com todas as dificuldades, a gente não poder, né, no isolamento social, o isolamento que muitas vezes é muito comum nas famílias do autismo, né? Por conta das dificuldades de comportamento, de compreensão, as crianças com autismo têm mais dificuldade de assimilar e absorver determinadas regras sociais. Isso gera, muitas vezes, nas famílias, um determinado sentimento de constrangimento. Claro que toda criança faz birra, né? Toda criança ela tem certas dificuldades, mas isso é potencializado muitas vezes no autismo. Então, são muitas as famílias que muitas vezes nunca foram num cinema, nunca foram num restaurante, acabam se isolando. A gente consegue vencer isso quando a gente se une com outros pais, com outras famílias, faz eventos, conscientiza, e o autismo ele se torna mais evidente na sociedade, né? Isso é muito bom. Mas toda essa questão do isolamento, ele também afeta essa rotina da criança. Afetou a rotina do meu filho, que vive hoje uma realidade de não conseguir nem acompanhar as aulas, nem manter a rotina que ele tinha antes, trazendo vários problemas, como crises, né, como desregulação sensorial, etc. E aí, por conta disso, claro que o rendimento dele acabou não sendo legal, né? A online é completamente diferente, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que é a rotina dele, né? Por ter o autismo, qual que é a diferença para ele, a aula presencial da aula online? Bom, ficou evidente que para o Miguel, para o meu filho, o ano letivo de 2020 não existiu. Ele não frequentou a primeira série, né? Ele não conseguiu cursar a primeira série, não foi por falta de tentativas. Acontece que no sistema de ciclos, né, que é o sistema atual que a educação municipal utiliza, as séries são divididas em ciclos. A primeira, a segunda e a terceira série compõem um primeiro ciclo. A quarta e a quinta série compõem um outro ciclo. E na tese da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, a criança ela não deve ser retida, né? Ela não deve reprovar de ano. Ela deve ser passada de ano junto com seus colegas para manter a faixa etária de idade. E durante esses 3 anos do ciclo vai se trabalhar os conteúdos que foram perdidos. Por exemplo, se a criança na primeira série não conseguiu ter um determinado aproveitamento, ela não precisa reprovar de ano. Vamos trabalhar na segunda série aquilo que ela não conseguiu absorver da primeira e vamos, dentro da potencialidade dele, dando mais valor para aquilo que ele conseguiu adquirir, não para aquilo que ele não conseguiu. Isso é uma teoria muito bonita, né? E em alguns casos eu acho que até é factível.
Mas o que essa teoria não leva em conta é que o meu filho, no primeiro ciclo, ele tem 3 anos, né, para tentar se alfabetizar. Não existe matemática que justifique que uma criança seja melhor para ela tentar se alfabetizar em 2 ao invés de 3 anos, né? Então, foi inadmissível para a nossa família, para mim, para a Aninha, que é minha esposa, né, perceber que o meu filho ele ia perder um ano inteiro que ele poderia estar sendo investido de conhecimento, de aprendizado, tentando desenvolver as capacidades dele, por exemplo, de alfabetização e outras, né, inerentes à primeira série. E isso não foi respeitado em nenhum momento, não existiu uma singularização do problema, ou seja, você não pegava o estudante que tinha uma determinada dificuldade e vamos avaliar se ele deve ou não refazer. Isso é política geral, não importa se a criança aprendeu, não aprendeu, se ela cursou ou não cursou a primeira série, ela passa de ano. Essa é a regra hoje do município. Se você aprendeu ou não aprendeu, se você cursou ou não cursou, você vai ser passado de ano. Né? E não é isso que a gente quer. Né? Não é isso que a gente quer para o nosso filho. A gente quer o direito que ele consiga fazer todos os anos do ciclo para que ele possa aproveitar todas as oportunidades que ele pode ter de desenvolvimento. E um ano é muita coisa para ser perdido. Né? E sob esse argumento de que seria melhor para o meu filho que ele passasse para a segunda série, mesmo não tendo cursado a primeira, foi que a gente entrou na justiça. Tentamos administrativamente, conversamos na escola várias vezes, fomos até o departamento de inclusão da prefeitura municipal, né, onde a gente tentou argumentar, nós criamos um grupo de pais que tinham problemas muito similares, e mesmo assim houve uma intransigência total. Né? E a Secretaria Municipal de Educação se apegou nas leis, dizendo que existe uma lei, que isso não é possível, etc. Pois bem, nós entramos e todas as pessoas que eu tenho conhecimento que entraram na justiça requerendo o direito, não é a retenção da criança, não é a reprovação do meu filho, não é que ele faça de novo a primeira série, é que ele tem direito de cursar a primeira série, coisa que não aconteceu em 2020. Né? Nós entramos na justiça e ganhamos a causa. Né? Então, meu filho, que pela Prefeitura Municipal iria ser colocado na segunda série sem ter cursado a primeira, sem ter conseguido cursar a primeira, agora, por felicidade da justiça, ganhou o direito de fazer a primeira série no ano de 2021, né? Que começou esse ano, ele já ia para a escola, mas infelizmente as aulas elas novamente foram interrompidas, né? E a gente está aguardando que o mais breve possível ele possa acompanhar as aulas presencialmente. Então tá aí, como o Rafael comentou, eles procuraram a justiça, já que a Secretaria da Educação do município foi um pouco transigente, né? Segundo ele falou ali, com relação a especialmente a não entender essa situação diferenciada, né? Claro que existe ali, né, uma lei, existe todo um processo no qual a gente comentou até antes que há esse ciclo, né, e esse ciclo de 3 anos, que seria o primeiro, o segundo e o terceiro ano. No entanto, a gente vive uma situação completamente adversa, né, completamente diferente, que é a pandemia. Então, no meu entendimento e também dos pais e da justiça, né, é necessário pelo menos um diálogo, uma conversa para se tentar entender de que forma que poderia se chegar a uma melhor forma que as crianças, de maneira geral, possam aproveitar o ensino. E essa situação se estende também às crianças que não têm necessidades especiais, né? As crianças que não, né, que conseguem acompanhar o ritmo também sofreram isso, então também tem que haver um diálogo nesse sentido. Então, a preocupação do Rafael é pertinente, a preocupação dos pais que estão buscando isso também é de muita importância. Mas também é legal a gente conversar com alguém da área da educação para comentar justamente